A queda de Jerusalém. Olha, isso foi muito mais do que só a destruição de uma cidade, sabe? Foi um evento que, de verdade, redefiniu a história de uma nação inteira. Vamos mergulhar em como essa tragédia, que já era anunciada, aconteceu e por que as lições dela ecoam até hoje. E para entender tudo o que vem a seguir, a gente precisa guardar bem essa ideia, a de um Deus que julga. Porque, no fundo, a história da queda de Jerusalém é uma narrativa sobre ações e, claro, sobre as suas consequências inevitáveis. E é importante dizer, essa destruição não chegou de surpresa não. Pelo contrário, durante anos, uma profecia soou como um alarme, um aviso constante, anunciando exatamente o que estava prestes a acontecer. E quem estava no centro desses avisos era o profeta Jeremias. A mensagem dele era incansável, era direta. O arrependimento era o único caminho para evitar o desastre que se aproximava. Simples assim. Mas os avisos foram ignorados. E o resultado foi um cerco brutal. Não foi uma batalha rápida, de jeito nenhum. Foram 18 longos meses. A cidade foi aos poucos sendo estrangulada pela fome até não ter mais pão. Exatamente como Jeremias tinha previsto. E quando os muros caíram, a destruição foi total. E foi sistemática. Cada alvo tinha um propósito, sabe? Queimar o palácio, as casas, derrubar os muros e, o mais pesado de tudo, destruir o templo. Isso significava apagar todos os símbolos de identidade, de segurança e de fé daquela nação. No meio daquele caos todo, a liderança tentou escapar. O rei e seus soldados tentaram fugir durante a noite, mas não deu certo. Foram capturados ali, nas campinas de Jericó, e o rei foi levado para um confronto final, cara a cara com Nabucodonosor. E aqui, o contraste é impressionante. A gente vê dois destinos completamente opostos, que foram moldados por escolhas diferentes. De um lado, a punição severa para o rei desobediente. Do outro, o livramento para o profeta que se manteve fiel. Bom, a gente viu o que aconteceu, a destruição foi completa. Mas a grande pergunta que fica é: por quê? Quais foram as causas, segundo a narrativa, que levaram a um juízo tão pesado assim? A ideia de ira divina, nesse contexto, não tem a ver com uma raiva cega ou descontrolada. É descrita mais como uma resposta justa à desobediência que já vinha acontecendo há muito tempo. Uma ação drástica, sim, mas com um objetivo claro: corrigir e disciplinar. Essa ruína não foi por causa de um único erro. Foi uma cadeia de falhas, uma coisa levando a outra. Começou lá em cima, com a liderança do rei, contaminou o povo que se sentia falsamente seguro e culminou numa rebelião que selou o destino da cidade. E o texto da fonte é bem direto sobre isso. Ele conecta as ações do rei à punição que caiu sobre toda a nação. Fica claro que a causa do exílio foi a quebra da aliança com Deus. E além da idolatria e da rebelião, tem uma causa que é até surpreendente: a negligência de uma lei agrária. Por séculos, a terra não recebeu o descanso que era ordenado, o ano sabático. E esse ato de desobediência teve consequências bem diretas. E olha que interessante, o número 70 não é só simbólico, é uma conta precisa. A duração do exílio corresponde exatamente aos anos de descanso que a terra não teve. Foi como se a terra tirasse um descanso forçado para compensar toda aquela desobediência. Pois é, das cinzas da antiga Jerusalém surgem lições que duram até hoje. O que será que essa história de destruição pode ensinar pra gente? A questão é essa, né? Será que um evento tão antigo pode ter alguma relevância? A fonte argumenta que sim, que os princípios por trás dessa tragédia são, na verdade, atemporais. A lição fundamental, no fim das contas, é sobre responsabilidade. A história toda ecoa essa ideia de que as ações, sejam de indivíduos ou de nações inteiras, inevitavelmente geram consequências. Essa citação aqui destaca um tema muito forte, o da soberania divina. A ideia é que mesmo no meio do caos, da guerra, da destruição, existe um plano maior em andamento. A história continua sob o controle de Deus. E isso nos deixa com uma reflexão final bem poderosa. A história da queda de Jerusalém é um lembrete forte de que, se a desobediência gera ruínas, a obediência, por outro lado, tem o poder de construir.